Olá, bem-vindo todos e todas para mais um encontro aí da Semana Lixo Zero que está super corrida, a gente assim, exausta, né, com tantos eventos acontecendo aqui em São Paulo, quase 80 eventos, e no Brasil, 165 cidades realizando esse evento. Então, assim, a gente vê a importância que esse tema tem tido para a população, mais ambientalistas, mais sociedade, mais empresas, mais governo, né? Acompanhando e trazendo aí as suas soluções. Bom, pessoal, eu estou conectado nessa causa, acho que todo dia acordo de manhã por ela, né? Então, eu sou CEO da Já Fui Mandioca, né? Os potinhos, copinhos, pratinhos e todos os descartáveis a gente faz aqui feito de mandioca, né? E tem diversos benefícios, desde a cadeia produtiva até no descarte, que viram adubo em até 90 dias. Estou conectado aqui porque justamente nossa empresa é um possível substituto para contribuir com essa lei. Inclusive o Teve é o nosso cliente, então acho que a gente pode conversar bastante a respeito disso. E assim, é uma honra poder estar aqui, porque é um assunto tão técnico e tão importante da gente discutir que vocês não têm noção do impacto positivo que vocês geram de gerar esse tipo de discussão. Então é muito bom, parabéns a todos os envolvidos de ter feito isso, porque é isso que a gente precisa para conseguir resolver um problema tão complexo quanto esse. Nós levantamos todo dia de manhã para defender essa causa. Então, é claro que uma lei que vem de acordo com isso é bem vista por todos nós, estimula a discussão. Eu gosto de ver o copo meio cheio, eu acho que nenhuma coisa nasce redonda, ela nasce quadrada, a gente começa a arredondar até chegar lá na frente e ter uma coisa mais redonda. Respondendo sua pergunta, se veio como um pesadelo ou como uma oportunidade essa lei para a gente, os dois, literalmente. E eu acho que a grande questão aqui, que eu acho que também vale a gente discutir, não é a lei em si, porque a lei em si, acho que todos nós concordamos, todo mundo quer abolir o plástico. A questão é como fazer isso. Porque a partir do momento que a gente começa a abolir um material que é tão utilizado hoje em toda a cadeia, a gente vai substituir por o quê? Né? E é essa que é a minha grande questão que eu gosto de trazer para a discussão. Por quê? Hoje, o plástico está sendo substituído por muitas coisas que são pior do que o próprio plástico. Né? Então, quando a gente fala do próprio consumidor conseguir fiscalizar, isso tem um valor gigantesco, muito bom e positivo. Porém, em vários aspectos, o consumidor ele não está preparado ainda para conseguir dizer o que é uma coisa boa e o que não é. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos usar copo de papel, vamos usar pratos de papel. O papel também é revestido com polietileno, que é o PE, que prejudica a sua reciclagem. Então, o resíduo do papel ele passa a não ser reciclado, ele passa a não ser compostável, ele passa a não ser nada, né? Ele acaba sendo um problema. E quando a gente não tecnicamente fala o que é uma coisa e o que é outra, começa a gerar confusão nas pessoas, né? Então, como a gente tem um produto que tem um conceito por trás e palavras como biodegradável, gente, eu não sei quantas pessoas estão escutando a gente aqui, tenho certeza que todos são super engajados com a causa, mas se eu perguntar nessa live aqui o que é biodegradável, eu tenho quase certeza que cada um vai responder uma coisa diferente. Essa mesa que eu estou sentado aqui de madeira, ela é biodegradável. Só vai demorar alguns bons anos para isso acontecer. Compostável. Então, é biodegradável em quanto tempo? E que condições? Compostável em que condições? Gera metal pesado para a terra? Não gera? Isso pode ser depois vendido como fertilizante? A cadeia pós-consumo consegue aceitar isso? Ou vai ser tipo um isopor, que é reciclável na sua teoria, mas não não tem a sua reciclabilidade na prática, porque ninguém vai reciclar, né? Então, acho que a grande discussão que a gente tem que ter aqui é o que significa cada um desses termos para não gerar confusão na sociedade e uma coisa que tem um propósito lindo e maravilhoso, que todos nós aqui concordamos e lutamos diariamente, não ter um efeito contrário de gerar confusão nas pessoas, começarem, né, o mercado tem uma lógica, infelizmente, muito diferente,
de começarem a aparecer substitutos como já estão aparecendo, e aí por isso o pesadelo, que quando a gente vai em clientes, a gente fala que o nosso produto é biodegradável. Aí ele fala, mas aquele também é, aquele também é, aquele também é, e custa 1/5 do preço, vem da China e tudo mais. E não é bem assim. Então, esse que é a grande questão que eu acho que a sociedade, a política, os órgãos públicos, os órgãos privados têm que discutir para conseguir transformar esse assunto de uma forma um pouco mais redonda, para a gente conseguir separar uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa. Senão a gente vai começar a substituir para qualquer tipo de material, achando que é ecológico, achando que é sustentável, né? Porque o próprio plástico, por definição, se eu for falar aqui para vocês, existem milhões de tipos. O próprio bioplástico, né? Tem bioplástico de fonte não renovável, biodegradável, tem bioplástico de fonte renovável e não biodegradável, como é o caso, por exemplo, de um PE verde, e tem bioplásticos de fonte renováveis e biodegradáveis e compostáveis, como é o nosso caso de mandioca, que seria o melhor. Estéreo, não. Então, assim, para o consumidor, então a tua bandeja, eu posso colocar tanto para reciclar, quanto se eu tiver uma compostagem, eu rasgo ela e ponho lá dentro. É isso, boa. Maza. Eu vou tentar resumir também, que acaba sendo complexo, dos porquês. Mas, basicamente, quando a gente fala em produtos sustentáveis, as pessoas lembram só do descarte. Todo mundo esquece que tem que olhar para toda uma cadeia produtiva. Eu tenho um consumo, eu tenho uma produção, né? A gente fala muito dos problemas do plástico no descarte, mas a produção do plástico é horrível. Então, por que a gente é diferente? Porque a gente foi olhar em descarte. Então, esses produtos eles são biodegradáveis e compostáveis em até 90 dias. A gente tem produtos que, se você jogar no jardim da sua casa, em menos de 15 dias com água, ele vai embora com a água da chuva, né? Só que a gente foi olhar para a produção desses produtos. Então, são produtos de matérias-primas de fontes renováveis, são produtos que não geram lixo na sua produção, que é extremamente limpa. Pelo contrário, a gente gera impacto positivo com esses produtos. Então, a gente sequestra carbono no ciclo produtivo na atmosfera, a gente economiza mais de 70 vezes água para produzir esse tipo de produto. Então, quando a gente fala de economia circular, a gente basicamente é uma mandioca que vira embalagem, que vira terra, que vira mandioca, que vira embalagem, que vira terra, que vira mandioca. Então, a gente não está falando em gerar menos lixo, a gente está falando em lixo zero, né? Então, é isso. Circularidade, né? Total. Eu gosto muito da história do material como nutriente. Esse é o típico exemplo, né? Material como nutriente. A gente foi copiar a embalagem mais perfeita que existe, que é a casca de uma fruta. Ela embala o produto no tempo que é necessário, nem mais e nem menos. E quando você joga lá fora, aquilo não é fora, aquilo é um insumo para uma nova fruta ou para uma nova planta. Então, quer o fim, é só o novo começo. Então, a gente foi olhar para toda a cadeia, desde a produção até o descarte, e compostável de verdade. Não adianta ser compostável em condições tão específicas, mas tão difíceis de encontrar na cadeia, e não gerar um adubo de qualidade, ou eu vou enfiar esse produto cheio de tinta, que eu vou gerar tanto metal pesado, que se eu for plantar uma planta ali, depois ela vai morrer. Isso não é compostável de verdade, então ele não vai voltar como um novo início. Então, para o consumidor que está me ouvindo, então, se eu pegar um copinho do Já Fui Mandioca e colocar ele também na terra, acabou. Ele está lá. Ele, por exemplo, não precisa aí ser reciclado, né? Pelo contrário, o nosso produto não é reciclado. E as pessoas até se confundem. Nossa, não é reciclado? Acha que é uma coisa horrível. Não, ele é compostável. Ele não precisa nem ir para reciclagem. Perfeito. Gente, super obrigada e vamos juntos aí buscando o lixo zero, tá bom? Beijão em todos. Obrigado, Flávia. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado. Sensacional, gente.